E aí, gente do primeiro ano do ensino médio, como que vocês estão? Como que está aí a leitura e a produção das atividades do PET 6? Já chegamos no PET 6. Para quem não me conhece, eu sou Magno Andrade, sou professor de língua portuguesa e hoje eu vou falar com vocês sobre algo que talvez vocês já conheçam, tenho certeza que vocês já conhecem, já viram, já ouviram, já leram, mas talvez nunca tenham estudado a estrutura e nunca tenham visto alguns aspectos interessantes sobre isto que é a notícia e a reportagem. Então hoje vamos tratar justamente sobre esses dois gêneros textuais, que é a notícia e a reportagem. Mas antes, a gente precisa de entender algumas questões primeiro. Então, para aprimorar, eu trouxe este conhecimento aqui para vocês. Vamos ler juntos. Você sabe o que são as esferas comunicativas? As esferas comunicativas são as instâncias organizadoras da produção, circulação, recepção dos textos enunciados em gêneros de discurso específicos em nossa sociedade. Então, olha, as esferas comunicativas, segundo a professora Roxane Rojo, é então uma ideia de um grupo, é como se fosse um grupo ali de gêneros discursivos, né, de gêneros textuais, que vão abordar sobre uma mesma temática, que vão ter em comum as questões ligadas à produção, circulação e recepção destes textos. Para ficar mais claro, eu trouxe para vocês alguns exemplos de esferas comunicativas. Então, nós temos a cotidiana, a literária artística, a escolar, a política, a jurídica, a midiática e existem outras aí. O que é, então, a esfera comunicativa? Ela é os textos que fazem parte de cada uma dessas temáticas, desses grupos. Por exemplo, textos que vão tratar sobre as atividades, por exemplo, o seu PET aí. O seu PET é um texto que faz parte da esfera escolar, tá? Os santinhos que você deve estar vendo aí pela rua, dos políticos, né? Estamos aí em época de eleição. Aquilo também é um gênero textual, mas é um gênero textual da esfera política. Quando nós vemos uma lei é um gênero textual da esfera jurídica. E aí, na esfera midiática, é a que nós vamos dar maior ênfase hoje, justamente pelo fato de estar dentro da esfera midiática os dois gêneros que vamos estudar, que é a notícia e a reportagem. Então, olha, os gêneros textuais, esses dois, notícia e reportagem, eles são textos que fazem parte dessa esfera midiática. Mas existem outros diversos gêneros que pertencem também a esta mesma esfera, tá bom? Mas nós vamos focar somente nessas duas hoje. Vamos lá, então. A notícia. Segundo Emerson Machado, a notícia é um fato considerado por um determinado grupo de pessoas relevante para o conhecimento geral da sociedade. Por isso, merecem publicação. Como todo material informativo, a notícia merece apuração jornalística, fornecendo sempre a verdade da maneira mais imparcial possível. Veja então, nessa definição, nós temos algumas questões importantes que é necessário destacar. O Emerson Machado, então, começa falando que a notícia é um fato considerado relevante para o conhecimento geral da sociedade, mas que é determinado por um grupo de pessoas. Como que é isso? Às vezes, o que é notícia para um determinado lugar ou para um determinado grupo de pessoas não é uma notícia relevante para outro. Por exemplo, nós estamos aqui, aqui no estúdio, o estúdio é localizado em Belo Horizonte. Então, para as pessoas que estão aqui comigo agora, uma notícia relevante e interessante é o fato de, por exemplo, cair uma árvore aqui em frente à Rede Minas, o que impossibilita
a saída das pessoas que estão aqui dentro. Isso é uma notícia relevante, porque para este grupo de pessoas, isso é importante de sabermos. Mas para você que está lá do outro lado, às vezes da cidade ou até mesmo do estado, saber que uma notícia caiu aqui, saber que uma árvore caiu aqui em frente não é tão relevante. Ou seja, para um grupo de pessoas é relevante, mas para outro grupo não é relevante. É por isso que ele começa falando dessa definição. É por isso também que existem jornais em diversos lugares. Você pode ser pequenininha a sua cidade, mas se não tem, algum dia já teve um jornalzinho que é só da sua cidade. Um folhetim que seja, mas que vai trazer as notícias só aí do lugar onde você mora. Existem também as notícias, os jornais mais gerais, por exemplo, os jornais que vão trazer a notícia de todo o estado ou de todo o país. Porém, é um jornal que vai trazer notícias mais generalizadas. Uma notícia mais específica, ela precisa de estar de modo mais específico. Por isso que em cada cidade existem os jornais. Talvez na sua escola você já tenha feito algum projeto ou exista aí na sua escola o projeto de Jornal da Escola, em que vai tratar de notícias de algo que é considerado por vocês aí da sua escola importante para que todos dessa comunidade, que no caso é escolar, saibam. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Continuando. Por isso merecem publicação. Como todo material informativo, a notícia merece apuração jornalística, fornecendo sempre a verdade da maneira mais imparcial possível. Bom, professor, todo mundo pode fazer notícia? Não é bem assim. A notícia, para que ela seja veiculada por um jornal e para que ela chegue nas pessoas e que para que ela também não passe uma mentira, não caia na famosa fake news, ela precisa da apuração jornalística, que vai ser feito pelos jornalistas. Os jornalistas são as pessoas preparadas para poder investigar e descobrir se aquela notícia é ou não real e como que tudo aconteceu. E outro ponto importante dessa definição é essa questão que, olha, da maneira mais imparcial possível, a notícia, presta atenção, ela deve ser imparcial. Nós provavelmente achamos poucas vezes em um jornal escrito uma notícia em que o repórter dá a opinião dele. Por quê? Por que a gente não acha a opinião do repórter na notícia? Justamente pelo fato de a notícia ser um gênero textual que preza pela imparcialidade. O que é isso? É a pessoa dar a notícia de modo distante, sem dar a opinião dela, sem dizer o que ela acha sobre aquilo. Tranquilo? Continuando. As notícias devem ser feitas, escritas, gravadas ou filmadas em um curto espaço de tempo, sendo algo que deve ser levado ao público quase que de forma imediata. Notícia, gente, para ser notícia, ela tem que ser produzida e publicada rápido. Hoje, algo é notícia para a gente. Daqui a 3 dias deixou de ser notícia, não precisa mais de publicar. Se eu fiquei sabendo de algo daqui 3 dias e quero publicar, não precisa mais, não é mais notícia. Por quê? A notícia tem este viés de ser temporal. Guarde aí esta palavra. A notícia, então, é algo temporal. É algo que está preocupado com o nosso tempo de agora. A notícia, então, ela é notícia hoje ou amanhã. Passou disso, ela deixou de ser notícia. Se passar muito tempo do acontecimento, ela não é notícia mais. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. A estrutura da notícia. Ela começa, então, aqui, olha, com a manchete. Percebam que eu coloquei a manchete chamando mais atenção, olha. Ela é maior, a letra está negritada, então ela chama mais atenção. Depois da notícia vem o subtítulo. O subtítulo, então,
ele também está aqui em destaque, mas com um pouquinho menos de destaque do que a notícia, do que a manchete ou título. E aí vem aqui o lead. O lead em que deve se responder o que é, quem, o sujeito, né, que está envolvido, quando, onde, como, por quê, se possível. Então, no lead, que é a introdução da nossa notícia, precisa de haver claramente a resposta dessas perguntinhas aqui. O que aconteceu? Quem que está envolvido? Quando que foi isso? Porque se foi há muito tempo atrás, eu nem vou ler. Onde que foi? Como que aconteceu e por que aconteceu? Então, normalmente, essa é a estrutura da notícia. E aí depois vem o corpo da notícia, olha. O corpo da notícia. Aqui, o jornalista irá desenvolver aquilo que foi dito no lead. O maior número de detalhes e informações do fato noticiado será colocado aqui, seguindo a fórmula da pirâmide invertida. Então, presta atenção. Aqui no corpo da notícia é onde que o repórter vai colocar a citação de uma vítima daquela notícia, ou de um policial, ou de uma testemunha, né? Alguém que presenciou aquele acontecimento. Então, depois do primeiro parágrafo, o repórter ele vai destrinchar, ou seja, ele vai dar mais informações sobre aquilo que foi noticiado de forma resumida aqui no lead. Tudo bem? E aí, a gente cita aqui a tal da pirâmide invertida. E eu vou mostrar para vocês agora o que é a pirâmide invertida. A pirâmide invertida é essa estrutura aqui, olha. Antes de falar com vocês da pirâmide invertida, eu quero mostrar para vocês uma coisa curiosa. Aqui nós temos lead, viram? E aqui nós temos lead. Viu que a forma de escrever é diferente? Você errou, professor? Não. É justamente por isso que eu trouxe de duas maneiras diferentes. Porque vocês podem encontrar a escrita dessas duas formas, tá bom? Então, lead e lead tá correto, beleza? É a mesma coisa. Bom, então, na parte superior da pirâmide invertida, nós temos o lead, com as perguntinhas que eu já falei com vocês. Depois nós temos os dados secundários e aí os detalhes menores. Percebam então, por meio da pirâmide invertida, eu tenho as informações que devem ser prestadas dentro da notícia. No lead, então, eu tenho as informações primárias, o que é mais importante, e aí depois eu vou afunilando, ou seja, eu vou detalhando, vou falando as coisas com mais clareza. É assim que a gente estrutura a notícia, tá bom? Por meio de uma pirâmide invertida. Beleza, gente? Tranquilo? Continuando, então. Bom, vimos já a notícia e agora nós vamos para a reportagem, que muita gente acha que é a mesma coisa, mas que nós vamos ver aqui que não é. Segundo Emerson Machado, uma reportagem é um fato ou assunto desenvolvido de forma mais aprofundada. Ela conta com diversos elementos para oferecer ao leitor várias versões de um mesmo tema, interpretações dos dados e acontecimentos. Vejam então, a reportagem, ela vai tratar dos temas de uma forma mais profunda, olha só. Ela então vai dizer, às vezes, do mesmo assunto que a notícia disse, mas ela vai trazer de uma forma mais profunda. Ela vai dar muito mais detalhes sobre aquilo que ela está dizendo, tá? Além disso, ela conta com diversos elementos para oferecer ao leitor as várias versões de um mesmo tema. É na reportagem, então, que a gente vê, por exemplo, numa reportagem que você viu na televisão, você vê a opinião de um médico, por exemplo, coronavírus.
Aí vem um comerciante e fala sobre o coronavírus, vem um médico infectologista e fala sobre o coronavírus, vem uma dona de casa e fala sobre o coronavírus. Ou seja, a reportagem, ela possibilita que várias versões sobre aquele assunto sejam tratadas. A notícia não. A notícia chega e fala, tantas pessoas morreram no dia tal de coronavírus. É isso que a notícia faz. E a reportagem não. A reportagem vai tratar de uma maneira diferente aquele assunto. Tranquilo, gente? Continuando então. A estrutura da reportagem. A reportagem segue basicamente a mesma estrutura que a notícia. A diferença é que a reportagem é mais longa. Por isso as informações são mais detalhadas. A reportagem utiliza de gráficos, citações, infográficos, entre outras ferramentas que são mais difíceis de serem vistas em uma notícia. Veja então, na reportagem nós temos a utilização de várias ferramentas, olha, gráficos, citações, infográficos, foto, entrevista, análise. Nós temos uma imensidão de ferramentas que são utilizadas para produzir uma reportagem. Por isso que a reportagem, ela é mais longa. Uma notícia, ela tem meia página, uma página. Uma reportagem, ela vai ter 4, 5 páginas. Uma notícia na televisão, ela é dada em 3 minutos. Uma reportagem na televisão, ela é dada às vezes em horas, né? Às vezes em diversos minutos. Então, essa é a diferença crucial entre uma e outra. Outra diferença importante é a questão do tempo. Mas nós vamos ver isso melhor em um quadro comparativo que eu trouxe para vocês aqui. Olha lá. A notícia, então, o texto é informativo com união de terceira e primeira pessoa e na reportagem também. Informativo com união de terceira e primeira pessoa. Beleza, até aí estão igual. A publicação é publicado ou veiculado na mídia falada ou escrita, a reportagem também. Publicado ou veiculado na mídia falada ou escrita. Continuando. Os temas, fato de relevância imediata e a reportagem, diversos, como políticos, sociais, econômicos, culturais. Aí, olha, já tem uma diferença. A notícia, então, o tema dela é um fato de irrelevância imediata. Aconteceu agora, já tem que noticiar. A reportagem não. A reportagem dura, a reportagem ela pode ser vista, ser lida depois de vários anos que tal fato, tal acontecimento ocorreu ali, tá? Linguagem. Formal, simples, clara e objetiva. Formal, clara e dinâmica. Olha, aqui eu tenho objetividade, aqui eu tenho dinamismo. Por quê? A notícia não pode perder tempo. A notícia tem que vir, aconteceu, já falou e pronto. Na reportagem, não. Na reportagem, eu consigo escrever texto, eu ponho um infográfico, discuto aquilo ali. Depois eu venho, trago uma citação de alguém, discuto, ou seja, ela é mais dinâmica, tá bom? E o conteúdo? Fatos reais, atuais e cotidianos. E aqui, interpretação dos fatos e dados narrados, tá? Então, aqui é atual e cotidiano, e aqui é uma interpretação daquilo que já aconteceu. Beleza? Vamos lá então, olha. Partidos extintos, garantias suspensas e eleição indireta. O que é isso, professor? O que é isso que eu não estou entendendo? Por que você não entendeu? Porque isso aqui é uma notícia. Mas é uma notícia da ditadura, uma notícia que foi feita lá na ditadura. Ou seja, pelo fato de haver uma questão temporal muito distante, a gente não entende, porque não é algo que tenha acontecido. Mas, aqui, olha, 55 anos do golpe militar de 1964. Aqui já é uma reportagem que vai interpretar este acontecimento. Então, se eu ler isso aqui, aí sim eu vou entender muito bem sobre o que está tratando, tá? E olha, eu trouxe outra questão. Nós temos mulheres e um texto todo sobre isso. Aqui também é uma reportagem, mas é uma reportagem
temática. É uma reportagem que vai falar sobre as mulheres durante a ditadura militar. Tudo bem, galera? Bom, então é isso. Essas aqui são todas as referências que eu usei. Muito obrigado pela companhia de vocês. Nós nos veremos na próxima aula. Bons estudos e até mais!